Bom dia, amigo. Como é bom estarmos juntos mais uma vez e através do Logo de Manhã poder chegar até a sua casa. Dentro de mais alguns instantes, pouquíssimo tempo, deverei chegar ao Recife pessoalmente, mas ainda à distância posso falar com você, chegar até o seu coração e poder compartilhar a palavra de Deus. E quero agradecer muito a sua atenção, o seu carinho, podermos desfrutar desses momentos de encontro. Tenho tido a alegria de, durante essa semana, compartilhar com você a respeito de alguns textos muito interessantes extraídos do Evangelho segundo João e quero prosseguir com isso ainda hoje. Mas antes eu quero me dirigir aos aniversariantes do dia de hoje. Desejar a vocês um dia muito abençoado por Deus, desejar que as bênçãos do Senhor estejam sobre sua vida, que o Senhor possa cuidar de você e que os seus relacionamentos também sejam marcados pela presença e pela paz de Deus. Agora, alguns instantes de reflexão a respeito daquilo que Deus tem a nos falar através da sua palavra. Você é nosso convidado. No Evangelho segundo João, no capítulo 4, no versículo 17, nós lemos o seguinte: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Neste versículo 14, não 17, de João 4, nós encontramos mais uma afirmação a respeito de quem é Jesus. Temos nos detido durante esses últimos dias nas declarações encontradas no Evangelho segundo João a respeito da natureza de Jesus. Tem sido interessante pensar em Jesus como o Cordeiro de Deus, em Jesus como o Mestre vindo de Deus, pensar em Jesus como Salvador. E nesse texto, Jesus mesmo se apresenta como sendo a água da vida, ou a água viva. Convém pensar um pouquinho no contexto, não sei se você sabe, a história já se situou, mas Jesus está aqui passando pela região samaritana, pela região de Samaria, ou de Samaria, como alguns podem pronunciar também, e ele está indo em direção à Galileia. E ao passar ali próximo à cidade de Sicar, os discípulos vão à cidade para comprar alimento, e Jesus se encontra com uma mulher samaritana, pede-lhe de beber, e a mulher então estranha que ele estivesse conversando com uma mulher samaritana, dada a inimizade que existia entre judeus e samaritanos. Mas a verdade é que Jesus começa a conversar com aquela mulher, e nesse texto que lemos especificamente, Jesus lembra que a água bebida por eles ali era uma água capaz de saciar temporariamente a sede física. Mas Jesus trazia um outro tipo de água, uma água capaz de saciar a sede espiritual, de satisfazer o homem espiritualmente. E a grande diferença é que esta água, ela seria eterna. Ele vai dizer mais adiante que a água que ele dá, ela se torna uma fonte a jorrar para a vida eterna. É a água que não mais nos deixa sedentos. É assim que Jesus se apresenta. Veja adiante a continuação desse texto. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. A mulher, em resposta à declaração de Jesus, pede que Jesus lhe dê água, mas ela não tinha ainda percebido o sentido espiritual da coisa. Ela queria se libertar da necessidade de ir à fonte buscar água material. É terrível perceber que muitas pessoas se equivocam ao buscar a Cristo na expectativa de satisfação de suas necessidades humanas, necessidades materiais. Quantos têm tentado seguir os caminhos religiosos em busca de bênçãos materiais? Pessoas que buscam a Jesus porque estão ansiosas por um novo emprego, ou por um emprego, ou por dinheiro, ou por prosperidade material, ou por bênçãos materiais, ou pela satisfação dessa ou daquela necessidade, desse ou daquele desejo. Talvez pudéssemos pensar que era legítimo para aquela mulher querer ter água, e se é possível ter água sem ser necessário ir à fonte buscar, que beleza, como é bom termos água encanada chegando aos nossos lares e às nossas torneiras, sem que haja necessidade de buscar. Mas Jesus precisava mostrar para aquela mulher que não era bem esse o foco, não era bem essa a sua proposta. Jesus não viera para trazer água material, água física. Jesus queria suprir as necessidades espirituais daquela mulher. É por isso que o diálogo muda de direção.
Jesus simplesmente muda de assunto, começa a falar sobre o marido dela, e ela então tem que confessar a Jesus indiretamente sua situação. Jesus mostra que a conhece e a conversa então caminha numa outra direção. E vamos acompanhar ao longo de todo esse capítulo 4 de João a história maravilhosa de como aquela mulher termina por ir à cidade, falar de Jesus às pessoas da cidade. Uma grande multidão se desloca para onde Jesus estava a fim de ouvi-lo. Uma história muito interessante de transmissão do Evangelho de Cristo. Uma transformação que acontece na vida daquela mulher e a partir dela na vida de outras pessoas, a partir do momento em que ela entende que a água que Jesus traz é uma água que satisfaz o nosso coração, que entra em nosso interior e que enche a nossa vida de paz. É quando nós percebemos que a vida tem sim necessidades e nós trazemos conosco alguns desejos e anseios. E Deus nos abençoa sim. Mas é preciso entender que o nosso foco deve ser nas realidades espirituais. Quando Jesus, de forma até contundente, no Sermão do Monte diz: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde traça nem ferrugem consomem, onde ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Jesus queria justamente que nós conseguíssemos desviar a nossa atenção, nosso foco, nossas expectativas dos bens materiais e concentrar nossa atenção, nossa mente e o nosso coração nas bênçãos espirituais que Ele e só Ele pode nos proporcionar. É sobre isso que eu queria que a gente orasse junto agora, buscando entender as verdades espirituais que a palavra de Deus nos apresenta e que Jesus seja em sua vida água que supre suas necessidades espirituais. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado porque em Jesus é possível encontrar satisfação, contentamento e felicidade, não transitórios, não passageiros, mas eternos. Muito obrigado porque em Jesus nossa sede espiritual é saciada, nossas necessidades espirituais são satisfeitas. Ajuda-nos, Pai, a entender isso. Ajuda-nos a praticar isto em nossa vida, permitindo que Jesus esteja em nosso coração. Que cada pessoa que nos assiste nesse instante possa dar este passo, receber a Jesus, tê-lo como seu Salvador, tê-lo como Senhor de sua vida, permitindo que suas mais profundas e reais necessidades, aquelas espirituais, sejam supridas definitiva e eternamente. Oramos no nome de Jesus. Amém. Lá vem o sol pra dizer que é dia, enchendo a terra de luz. Quando vem a noite, despontando no horizonte. Lá vem o sol quando fim a noite, pra dizer que é dia. Você é nosso convidado a participar das atividades da Igreja Batista da Capunga. No domingo, Escola Bíblica Dominical, às 9 e 18 horas. Culto, às 10 e 19 horas. Transmitidos ao vivo pela internet e pela Rádio Evangélica 100.7. Culto infantil e atividades para crianças de todas as idades. Todas as programações com interpretação para surdos. Igreja Batista da Capunga, Rua João Fernandes Vieira, 769, Parque Amorim, ao lado do Colégio Americano Batista. Fone 3092-6578. Visite o nosso site www.capunga.org.br. A Adlin cuida da sua empresa para você cuidar mais de você. Adlin Consultoria e Gestão em Serviços. 30 anos de trabalho. ISO 9001 e 14001. Soluções empresariais inteligentes e personalizadas em mais de 200 áreas. Adlin. Experiência de sobra para sobrar mais tempo para você.